Olá pessoal do ITA, vamos começar aqui mais uma aula de redação e hoje nós vamos analisar uma proposta, de acordo com aquela característica do ITA típica de termos que extrairmos a temática a partir da interpretação dos textos motivadores que compõem a prova de língua portuguesa. Então vamos ver aqui o primeiro texto, geralmente são textos mais complexos, então por isso que é importante fazer esse trabalho de uma leitura atenta. Porque se você foge do tema, se você interpreta, e o caminho para fugir do tema é interpretar os textos de maneira equivocada, é zero na redação. Então a gente tem que garantir essa eficiência na leitura para não correr o risco de fugir do tema, nem de tangenciá-lo, porque tangenciamento de tema também é ruim, porque vai implicar no mínimo aí 50% dos pontos. Intervenção do Estado na vida do cidadão é controversa. O debate não é novo. Pode o Estado interferir na vida privada de seus cidadãos? Sem querer fazer um histórico sobre a conhecida trajetória de conquistas cívicas e a construção jurídica da intimidade, gostaria de lembrar uma discussão mais recente. Pais norte-americanos gozam do direito de matricular os filhos apenas em colégios que ensinem o criacionismo, contrariando o evolucionismo darwiniano. Ou simplesmente tirar as crianças da escola a promover a educação doméstica. Ignorância, cultura, estupidez ou liberdade? O governo francês, de tão secular, pretendia proibir a cobertura islâmica na cabeça das alunas na rede pública de ensino. Vejamos outra situação. O que dizer do sacrifício ritualístico de animais nas religiões de origem africana? Crueldade, crime ou simplesmente cultura? E o que dizer das vaquejadas, das soltas, das touradas, das rinhas de galo e dos rodeios? Não é prosaica a discussão sobre a contraposição entre mentalidades bizantina e a contemporânea. O tema central persevera tão íntegro quanto polêmico. A tensão entre regulamentação estatal e a privacidade, ambos constitucionalmente inseridos nos ordenamentos constitucionais dos países democráticos. Nem é preciso chegar ao ponto de citar costumes mórbidos de alguns chineses ao consumir os restos de fetos humanos ou a herança ameríndia de conservar múmias dos parentes na própria casa. Tais práticas não são menos legítimas por serem minoritárias, exóticas ou chocantes. A autodeterminação leva a jogar dentes no telhado, dar à criança água na casca do ovo e o costume de alguns comerem o cordão umbilical do próprio filho. Bizarro ou não, é cultura de uma minoria que, nem por isso, deve ser desrespeitado sob qualquer pretexto ou teoria. As soluções jurídicas costumam variar. Soluções domésticas intermediárias são válvulas de escape para os temas delicados: circuncisão, doação de sangue, poligamia, substâncias alucinógenas, entre tantos outros. No Brasil, há quem proíba a doação de sangue para os filhos acidentados, aos que consumem entorpecentes a fim de alterar o estado mental no curso de rituais religiosos. Há quem mutile seus filhos no nascimento. E daí? Pode o poder público intervir numa norma cultural ou religiosa? Em matéria de privacidade, será que não pode o Estado meter o bedelho em alguns temas e pode noutros? Recentemente, o governo brasileiro entendeu por bem sancionar medida que, em tese, proíbe os pais de intervirem fisicamente na educação de seus próprios filhos. Diante de uma hesitante opinião pública se surtou ao ovacionar a norma, adiantaram-se autoridades a declarar que a lei não criminaliza a palmada e o cascudo. Quer apenas servir de paradigma para a sociedade perceber o caminho certo na educação de crianças e adolescentes. E o que será o certo? E quem diz o que é certo? Sobretudo, o certo para a intimidade doméstica de todos. Temos uma descarada interferência privada no poder público nacional. E agora inaugura-se a regulação pública da vida privada brasileira. Alguns pedagogos, psicopedagogos, psicoterapeutas professam não ser saudável a intervenção física familiar. O governo acolheu a tese,
normatizando o tema. Confundiram-se alhos com bugalhos. A tortura paterna, aquela de brutalidade atroz, já é crime, estando regulamentada uma série de medidas protetivas estatais contra os responsáveis pelos castigos degradantes. E a palmada, o beliscão, o cascudo. Como distinguir a tortura da palmada educativa? Perguntariam. Melhor seria extinguir qualquer forma de palmada, seja ela forte, fraca, corretiva ou humilhante. Afinal, limites podem ser estabelecidos através de muitos outros métodos, priorizando o diálogo. As limitações de benefícios rematam. Particularmente, não importa exatamente o mérito dos argumentos de parte a parte da biblioteca que mais convém. Importa, em realidade, se há intervenção estatal na intimidade do cidadão brasileiro. Hoje, a orientação é sobre educação. O que será amanhã? Fico achando graça da contradição de alguns educadores sobre os limites da intervenção familiar. Enquanto esconjuram castigos físicos, incentivam o controle extensivo ou dissimulado do conteúdo da programação das mídias acessadas pelos filhos. Beliscão não vale, mas espionagem é recomendável. Não sei se essas soluções são mais modernas ou simplesmente mais hipócritas. Então, o texto 1, ele levanta a discussão, a intervenção do Estado na vida privada dos cidadãos, dos indivíduos. Que cidadão tem a noção de votar, Então o indivíduo, entra o adolescente ainda também que não vota. Então, vida privada dos cidadãos e dos indivíduos. O texto, ele defende a seguinte ideia, que o Estado é gestor, legislador, e o cidadão tem liberdades. E essas liberdades condicionadas a essa legislação. Mas o texto ele questiona, a legislação, aquilo que o Estado cria como lei, deve interferir na vida privada? No final, ele fala que em algumas medidas, por exemplo, essa lei da palmada, que ele analisa com maior exemplo, as questões que envolvem cultura, se o Estado começa a interferir muito nisso, ele tira a liberdade de escolha, as individualidades. Então, o texto ele se posiciona contra essa intervenção direta do Estado em escolhas individuais que perpassam pela cultura. Então, a gente volta e relê todos os exemplos que ele dá. A questão do sacrifício de animais, a questão da lei da palmada, a questão do uso de entorpecentes em determinados rituais religiosos, a questão de comer o cordão umbilical. Então, ele fala que aquilo ali são escolhas individuais. Nem quando passa por uma análise técnica, igual ele critica a postura de alguns psicólogos, alguns educadores, para falar que deve cercear qualquer forma, beliscão, uma palmadinha ali na criança, ele vê isso como uma situação hipócrita. O físico é cerceado, mas e o moral? E o controle abstrato? Também não é uma forma de violentar essa criança? Então, diante dessas considerações e o parágrafo final, a gente chega à visão que ele defende que o Estado não deve, dessa maneira agressiva, interferir nas escolhas individuais do cidadão. Então, ele aponta para isso. No ITA, o autor do texto 1, ele é contrário a uma intervenção muito direta, ou seja, ele vai lá e põe a lei proibindo. Ele defende que tem que haver leis mais abrangentes, que dá liberdade para o cidadão agir, e dependendo das implicações daquelas escolhas, ele recebe punição ou não. Então, é contrário a uma intervenção muito direta e agressiva do Estado. E ele argumenta em cima disso.
O ITA dá liberdade de posicionamento. Você pode concordar ou não com isso. Só que os textos 2 e 3, né, eles vão dar ali um direcionamento. Você vai discutir essa liberdade do indivíduo e essa interferência ou não do Estado nas escolhas individuais a partir de 2 temas recentes em que o Estado brasileiro discutiu. O primeiro é a lei antifumo. Então, olha só. O primeiro exemplo, a lei antifumo. E o segundo exemplo, porque olha só, me sinto cada vez mais acuado, perdendo espaço. O cigarro falando. Então, remete à ideia de fumante. É uma metonímia. O cigarro aqui representa o fumante. É a voz do fumante reclamando que ele está acuado. Então, nesse contexto da lei antifumo, o Estado tem o direito de interferir ou não? Pense que a sua resposta aqui de concordar ou discordar da visão do texto 1, ela vai ter que considerar esse exemplo como análise. Você concorda que o Estado foi invasivo? Como que você analisa a lei antifumo nesse contexto que você concordou? Né? Você é contrário à visão do texto 1? Como que você analisa a lei antifumo sendo contrário a essa questão? Né? Então, o ITA dá essa liberdade para não trabalhar. E o texto 3, que é justamente aquilo que o texto 1 cita, que é a questão da lei da palmada. E o papel da família na hora de educar? E a minha escolha individual? Mas e o direito do outro? Na questão do fumo, um impasse entre o meu direito de fumar e o direito do outro de não querer receber a fumaça na cara. Né? São essas questões que vocês têm que ter cuidado na hora de discutir, para não entrar em contradição. Altera, ó, Lei 13.010, de 27 de junho de 2004. Altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 90, Estado da Criança e Adolescente, para estabelecer o direito da criança e adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. E altera ali. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Passa a vigorar a acrescida dos seguintes artigos, 18A, 18B e 70A. A criança e adolescente tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel degradante, como forma de correção, disciplina, educação, qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, né? Então, polícia também não pode agredir, olha lá, né? Adolescente menor, é o que a gente vê por aí. Ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Olha lá, então quando a gente vê como a forma que alguns policiais tratam determinados adolescentes delinquentes, a gente vê que o próprio Estado vai contra a lei que ele cria. Então há uma incoerência, há uma hipocrisia, como o texto 1 aponta. Então esse texto aqui está falando para a gente, olha, o Estado interferiu na vida íntima do cidadão, em relação a quem? A família, como ela educa seus filhos. Então, sobre essa ótica, o Estado tem direito de interferir na vida privada de seus cidadãos? Para você responder sim ou não, ou como essa interferência deve acontecer, obrigatoriamente você vai ter que usar como os 2 exemplos, a lei antifumo e a lei da palmada. Em que medida que elas são exemplos de que deve ou não deve interferir na vida íntima? Percebam, o ITA colocou para vocês um texto conceitual, teórico, né? E opinativo, com opinião bem demarcada. E depois ele coloca 2 textos que exemplificam a interferência do Estado. Então você vai agora julgar em que medida que isso é positivo, negativo, ou em que medida que isso deve ser ponderado. Tudo bem? Aguardamos então a redação de vocês.